1 Reis capítulo 19, lá no verso 14. A palavra do Senhor diz assim: e ele respondeu mais uma vez: eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho que veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 em Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito de revelação, que nós venhamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa manhã, de forma simples, prática e objetiva. Por favor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo que você sabe que essa é a história de Elias. E é tão interessante porque Elias tinha acabado de matar todos os profetas de Baal. Elias tinha acabado de mostrar para Acabe e Jezabel que de fato quem era Deus. E depois disso, quando tudo isso acontece, Jezabel fica sabendo do acontecido e ela manda um recado para Elias. Ela fala assim para Elias: tão certo como vive, amanhã, nessa hora, eu vou ter a tua cabeça numa bandeja. Agora a rainha, responsável por tudo isso, por quê? Porque antes disso o povo de Deus seguia firme, com as suas idas e vindas, mas o povo de Deus estava lá. Então Jezabel, agora esposa de Acabe, traz o deus Baal para dentro da cultura, israelita. Então agora o povo começa a cultuar Baal. E querido, Baal hoje é uma representação de tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus, ok? Naquela época não era apenas um deus dos fenícios, que era o deus da fertilidade. Agora, se você decorrer durante a Bíblia, você vai ver que o significado de Baal é todo Deus levantado por homens, é todo o sistema levantado por homens que distorce o evangelho genuíno de Cristo, ok? Então deu para entender. Então quando Jezabel traz Baal para dentro de uma cultura do povo de Deus, do povo que deveria servir a Deus, as coisas começam a dar errado. Então Deus levanta quem? Elias. Então Elias se levanta como homem de Deus e ele desafia os profetas de Baal. E uma outra oportunidade eu compartilho sobre isso. E depois disso tudo vem fogo do céu, o altar ele é consumido, os profetas de Baal são mortos. Jezabel agora, dentro desse contexto, faz o que? Ela ameaça Elias. E o que Elias faz? Foge. E eu quero começar imaginando com você o porquê um homem que tinha acabado de matar quase 300, 400 profetas de uma vez só, com fogo do céu, foge porque uma mulher o ameaça. É porque mulher é doida, né? Mulher tem a capacidade de matar o homem dormindo. Brincadeiras à parte, não era por causa apenas disso, mas é porque quando nós estamos à frente, quando nós somos homens e mulheres de Deus levantados para este tempo, a carga psicológica, emocional é pesada sobre nós.
Queridos, os dias são difíceis, correto? Hoje a maior alegria do meu coração é poder compartilhar uma palavra com você, comemorando os 2 anos de igreja, porque ano passado nós não podemos comemorar. A gente não pôde comemorar o 1º ano de igreja, e hoje nós estamos podendo comemorar. Mas os dias são difíceis, os dias são turbulentos, os dias são sombrios, certo ou errado? Certo. E gente, durante todo esse tempo de pandemia, que também já dura 1 ano, nesse abre, fecha, fecha, abre, bota casaco, tira casaco, né? A nossa cabeça e as nossas emoções ficaram esgotadas. Quantos homens e mulheres de Deus que se cansaram nesse tempo de pandemia? Quantos homens e mulheres de Deus que pararam nesse tempo de pandemia? Quantos homens e mulheres que adoeceram nesse tempo de pandemia? Porque de fato, os dias são difíceis. E talvez a gente se pega aqui, né? Como Elias, cansado, sobrecarregado. E aí alguém fala alguma coisa para nós, alguma situação aparece e a gente faz o quê? Foge. Talvez você tenha fugido das coisas que tenham aparecido para você nesses dias. Talvez a primeira coisa que você tem feito nesse tempo, por estar tão cansado, por estar tão sobrecarregado, é fugir ou é simplesmente deixar para lá as situações que precisam ser resolvidas. E aí quando Deus vai falar com Elias, tem todo um desenrolar da história, mas eu quero ser direto ao ponto hoje. O Senhor, Ele dá comida para Elias, Ele pede para Elias descansar. E por que eu estou falando isso? Porque você queira ou não, Deus tem feito isso com você nesse tempo de pandemia. Deus tem te dado comida, Deus tem te dado alimento, Deus tem dado para você pessoas para cuidar de você, Deus tem dado para você pessoas para estar perto de você. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, muitas igrejas sucumbiram no tempo de pandemia com as portas fechadas, mas eu glorifico a Deus que nós em nenhum tempo estremecemos. Por quê? Porque o nosso relacionamento, o nível de comunhão que a gente caminha é muito mais forte do que as 4 paredes que nos unem. E você quer ver uma coisa? As pessoas que estão no meio de nós, que se enfraqueceram e desviaram no meio de pandemia, são aquelas que não se relacionam conosco. Então Deus supre as necessidades de Elias, mesmo não concordando com ele. Mas na terceira vez que Deus fala com Elias e Elias fala isso, a primeira coisa que o Senhor fala para Elias é: volte pelo mesmo caminho que você veio. E eu quero começar a partir daqui. E eu estou falando para você, eu não tenho esboço. A primeira coisa, agora na última fala, Deus fala assim: você vai voltar pelo mesmo caminho. Deixa eu te falar uma coisa, os tempos são difíceis, os tempos são sombrios, as coisas estão complicadas, mas se você não entender que quanto mais você fugir, mais você vai estar atrasando o tempo de Deus para você, você não vai avançar. É verdade. Tem passos que só você precisa dar. Tem ações e atitudes que só você precisa dar. Você vai fugir, você vai correr, você vai tentar fazer isso, fazer aquilo, mas não tem como. Na hora que você quiser se levantar e tomar uma ação, a primeira coisa que Deus vai falar para você é: volte pelo mesmo caminho que você veio. Você lembra quando João escreve a carta em Apocalipse às 7 igrejas? Em uma das cartas ele fala assim: a igreja é linda, maravilhosa, mas vocês perderam o primeiro amor. E na uma outra carta ele fala assim: vocês deixaram de queimar. Por isso, volte aonde você caiu. Primeira coisa que Deus fala para Elias é: volte aonde você caiu. Volte aonde você parou.
Volte aonde você desanimou. Às vezes você era uma pessoa ativa, às vezes você era uma pessoa que era engajada no trabalho, às vezes você era uma pessoa que estava por dentro, que fazia questão de estar se relacionando com o corpo, e aí com o decorrer, pelo cansaço, pelo estresse, pelo desânimo, você parou. O Senhor está falando para nós hoje: ei, volte pelo mesmo caminho aonde você parou. Porque se você não voltar lá onde você caiu e corrigir aquilo da onde você caiu, você não vai conseguir dar continuidade naquilo que Deus tem. A gente está acostumado a fazer o quê? A pegar as coisas e varrer debaixo do tapete. Coloca debaixo do tapete, tá tudo bem. Eu vou tocando a vida. Não vai, querido, uma hora o vento vai bater, esse tapete vai ser levantado, e toda a sujeira que está dentro do teu coração vai ser exposta. Todo o desânimo que está dentro do meu coração e do teu, toda a falta de resiliência, toda a falta de maturidade vai ser revelada. Então eu prefiro sempre já varrer tudo para fora, ao invés de varrer para dentro do tapete. Sabe por quê? Porque uma hora isso vai vir à tona. Não existe coisa que esteja encoberta. Mas vamos lá. Primeira coisa, volte pelo mesmo caminho. Não vou falar sobre os reis que ele unge, mas eu vou falar sobre Eliseu. Agora, na volta do caminho, Deus dá uma direção para Elias, e ele fala assim: agora você também vai ungir Eliseu no seu lugar. Ou seja, o seu ministério se encerrou. E é tão legal, porque o mesmo deserto que Elias está, é o mesmo deserto que o Senhor também chamou Moisés. E também é o mesmo deserto, nós sabemos que é quando Moisés fere a rocha, e o Senhor fala para ele assim: acabou. Agora vai ser Josué que vai assumir no teu lugar. Você não vai entrar na terra, você só vai ver. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Passar por lutas, passar por problemas, passar por dificuldade, chegar às vezes ao esgotamento emocional. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Segundo os psicólogos, o estado de Elias era um estado depressivo. Então isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é você pedir a morte, como Elias fez. É você querer parar, como talvez Elias quis parar. Sabe por quê? Porque você queira parar, talvez você queira parar, mas a obra de Deus não vai parar. E todas as vezes que você fala não quero, o Senhor se encarrega de levantar alguém que vai ser maior do que você e que vai fazer mais do que você. E sabe qual é a problemática disso? Não é nem o Senhor levantar Eliseu, porque de fato eu acredito que Elias tinha cumprido muita coisa, mas é o problema de nós pararmos por causa das dificuldades, de nós pararmos por causa das lutas, de nós pararmos por causa dos problemas, de nós pararmos por causa desse tempo de pandemia que tem nos assolado já há um ano. Senhor, eu quero parar, eu quero entregar. O Senhor fala: é isso mesmo, durante 3 vezes, é isso mesmo. Ok? Volta pelo mesmo caminho, ou seja, você não vai ser poupado de corrigir as coisas. Volta por esse mesmo caminho, só que agora você vai ungir alguém que vai tomar o teu lugar. E aí o Senhor, ele termina falando assim para Elias, como se não bastasse isso: eu preservei e eu deixei reservado em Israel 7.000 homens que não se dobraram para Baal, nem o beijaram. O questionamento de Elias para com Deus é de que eu estou sozinho. Nós lemos aqui: mas só eu permaneci no zelo da tua palavra, todos os profetas morreram. Só que Elias não lembrou de 2 coisas, que a primeira, nós lemos no capítulo 19, no capítulo 18, a palavra fala de um homem chamado Obadias, que sabia do coração de Jezabel, e que antes mesmo de tudo acontecer, ele já tinha guardado e escondido 100 profetas, e estava cuidando deles a pão e água. E agora Elias vem, tudo acontece, e os
profetas estavam sendo guardados ainda. Aí Elias entra na crise, fala: eu estou sozinho. No final Deus fala para ele assim: você não está, eu reservei 7.000 homens. E é sobre esses 7.000 homens que eu quero falar nessa manhã. Pastor, por que você quer falar deles? Porque no livro de Romanos, Paulo escreve sobre esses 7.000 homens e fala que esses 7.000 homens são o remanescente da igreja de Cristo, que tomaria o governo e assumiria as responsabilidades aqui na terra. Pastor, por que você está explicando tudo isso? Porque assim como Elias, nós temos passado por momentos difíceis. Assim como Elias, talvez nós temos passado por momentos obscuros. Talvez nós temos pensado em desistir. Embora nesses 2 anos como igreja a gente nunca pensou. Porque nós sempre tivemos a certeza de que quem nos trouxe para este lugar e que quem abriu esse lugar foi o Senhor. E a hora que Ele quiser fechar, Ele vai fechar. Mas se Ele não quiser, ela vai continuar aberta. Pastor, Deus fecha se Ele quiser. A palavra diz que a porta e a janela só pode ser fechada por quem? Pelo Senhor. Então, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, não como igreja nós pensamos em parar, mas talvez você como pessoa individual se pegou como Elias falando: eu quero parar, eu quero desistir. Mas a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: ei, não existe só 100 que foram poupados por Obadias, mas agora eu também preservei 7.000 pessoas que você não sabe, mas elas estão resguardadas até o tempo determinado. Glória a Deus. Vamos lá. E pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero encerrar trazendo essa palavra profética para os dias atuais. O nosso coração, segundo o Apocalipse, ele clama por uma volta do nosso amado. E em Romanos capítulo 5 fala de uma expectativa e de uma esperança que não será suprida até a volta de Cristo. Fala da perseverança, vocês lembram disso? Da provação que produz em nós perseverança, que produz em nós experiência e uma grande expectativa. Essa expectativa de Romanos 5 é uma esperança que não será suprida até a volta do nosso amado. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero que você lance todo o desânimo, porque eu quero que você lance todo o cansaço aos pés da cruz e entenda que maior do que o teu desânimo, maior do que a tua dor, maior do que a tua luta, tem que ser a expectativa da volta do amado, tem que ser a certeza de que existe um Deus que vai voltar para nos buscar. Porém, embora a gente saiba que essa expectativa será saciada apenas na volta do nosso amado, são tempos obscuros, são tempos onde não se levantou uma só Jezabel, mas muitas. O espírito de Jezabel paira, inclusive sobre a igreja. Qual é o espírito de Jezabel? São pessoas que se permitem ser usadas para introduzir todo tipo de Deus que não é o Senhor dos Senhores. Vocês estão entendendo? Baal aqui não era apenas o Deus da fertilidade, mas durante todas as escrituras nós vemos a nomenclatura Baal representar diversos deuses, inclusive Moloque. E eu não sei se você sabe qual é o Deus Moloque, mas é o Deus que se alimenta do sacrifício de crianças. Os homens e mulheres que serviam ao Deus Moloque, eles ofereciam crianças em sacrifício a esse Deus. Deixa eu falar uma coisa, pastor, que coisa terrível. Não é não, hoje tem se colocado em pauta a lei do aborto. Meu Deus. Vocês estão conseguindo entender?
As coisas só foram travestidas, gente, só foram maquiadas, mas Baal continua atuando nos nossos dias. O espírito de engano continua atuando nos nossos dias. O culto do eu continua atuando nos nossos dias. E isso cansa a gente. Isso talvez desanima muitas pessoas. Mas o que a gente faz? No meio de dias caóticos, de tempos caóticos, misturado com uma força que é baseada na expectativa da volta do amado. Como que a gente faz com esses dois cenários? Porque eu não sei se você sabe, as coisas não vão melhorar. No final dá tudo certo. Como diz Billy Graham, né? Eu já li o final da Bíblia e eu sei quem vence. Só que até chegar ao final, existe muita coisa para acontecer. E aquilo que nós estamos vivendo no nosso país hoje não é nem o começo, de fato, com aquilo que vai acontecer e que está nas Escrituras. Pastor, o que nós fazemos com tudo isso? A gente se torna um dos 7.000 que não vão se dobrar nesse tempo caótico e nesse tempo onde as pessoas estão trocando tudo pela presença do Senhor. É que onde alguém, talvez a pessoa que está do teu lado está triste, está magoado, está cansado, você vai olhar para ela, vai encorajá-la e vai mostrar para ela que ela não está sozinha, que ela não precisa se dobrar, porque ainda existem aqueles 7.000 que o Senhor preservou e que não vão se dobrar diante de pandemia, que não vão se dobrar diante de um governo, que não vão se dobrar diante de um poder legislativo, que não vão se dobrar diante de nada que aparece. Por quê? Porque esses 7.000 são a igreja governante, esses 7.000 são a igreja de Cristo Jesus, que vai se levantar, como Romanos diz, o remanescente. É a igreja dentro da igreja que vai se levantar para atuar naquilo que o Espírito Santo espera de nós. E quando essa igreja se levantar, o que eu acredito que já tem se levantado, Deus lá do céu vai olhar para Jesus e vai falar assim: agora é a hora, pode voltar, porque os 7.000 se levantaram. Queridos, eu tenho falado isso há muito tempo aqui. Só existem dois tipos de pessoas no nosso tempo: aqueles que estão batendo no diabo e aqueles que estão apanhando dele. Eu perdi as contas de quantas vezes vocês já me ouviram falar sobre isso. E eu não estou falando que o diabo não vai tentar bater de volta. Eu estou falando que quando ele tentar bater, mesmo que ele consiga nos acertar com alguma coisa, nós não nos dobraremos. Pode fechar as igrejas, não tem problema, nós vamos para a rua. Pode fechar as portas, não tem problema, nós vamos para as casas. Pode fechar, nós vamos para os hospitais. Porque nada vai parar a igreja de Cristo. Nós vemos em todo o tempo de perseguição as igrejas se encontrando nos subterrâneos, os homens e mulheres conseguindo se encontrar em lugares. Queridos, nada vai nos impedir de nos encontrar. Vamos lá. Porque nós não vamos nos dobrar. A minha oração nessa manhã, a minha palavra para você nessa manhã, é que talvez você pode se pegar como Elias, cansado, às vezes sobrecarregado. Mas que você tenha a consciência de que ainda existem 7.000 que não se dobraram. Homens e mulheres que não são conhecidos. Homens e mulheres sem face, que talvez você nunca vai ouvir falar deles, que talvez
você nunca vai chegar a conhecê-los, mas que fazem parte de um povo seleto que não se dobrou. E eu quero fazer um paralelo, e é bem metafórico isso, com Apocalipse capítulo 21. Eu gostaria que você abrisse comigo. Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler o verso 8 com você. Verso 1, perdão. Diz assim: então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais, e o mar também já não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Aqui está falando da plenitude, de a convergência total. É quando Deus agora vê a terra pronta e desce com a nova Jerusalém, e o próprio Deus estará com eles, e Ele enxugará lágrimas, os olhos de todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que está sentado no trono diz: vejam, eu faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está consumado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de beber das fontes da água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ponto. E o Senhor continua dizendo a João assim: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Eu quero parar um pouquinho aqui com você, porque eu não sei se você parou para perceber, mas a primeira coisa que o Senhor fala através de João é que os covardes não herdarão o reino dos céus. E eu não sei você, mas pelo menos eu, em todas as vezes que eu vi alguma referência sobre homens e mulheres que não herdariam o reino dos céus, eu nunca tinha visto essa palavra covardes. Mas em Apocalipse, a primeira palavra sugerida, a primeira palavra citada é que os covardes não herdarão o reino dos céus. E o significado de covarde nesse quesito grego está falando de uma pessoa que é medrosa. E aqui a gente consegue ver uma referência em outros textos, porque existem outros textos que falam: os tímidos, os medrosos também não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero trazer uma reflexão breve para você e encerrar aqui do porquê eu estou falando dos 7.000 que não se dobraram, para agora Apocalipse 21, que fala de um novo céu e uma nova terra, e de que o primeiro tipo de pessoas que não vão herdar o reino dos céus são os medrosos, são os covardes. Por que você acha que essas pessoas não herdarão o reino dos céus? Não é talvez porque elas deixaram de vir na igreja. Não é talvez porque elas de alguma forma amaram a Cristo. Não é por isso. Mas é pelo simples fato de que elas foram covardes o suficiente ou para parar no meio do desânimo, ou para desistir e pedir a morte, como Elias fez,
ou no meio tempo dessa pandemia toda, ela se dobrou ao Deus Baal. Ou talvez nenhuma dessas três opções, nós podemos abrir uma quarta. Talvez ela foi simplesmente só medrosa o suficiente para morrer para si mesma e permitir que Cristo reinasse sobre a vida dela. Porque aqui está falando dos medrosos, não está falando daquele medroso que não faz nada, ou daquele medroso que faz tudo. Está falando de uma pessoa que é paralisada pela covardia. Estão conseguindo entender agora o que eu estou falando dos 7.000? Porque os 7.000 talvez possam ter tudo, menos covardia. Nesse tempo, você talvez vai passar por problema, vai passar por tudo, mas a única coisa que talvez você não pode ser é covarde. Porque eu repito, ou você está batendo ou você está apanhando. O Senhor faz um convite para nós hoje. Talvez a gente não se torne um dos 7.000, porque nós não somos corajosos o suficiente para morrer para nós mesmos e permitir que Cristo cresça sobre tudo. E deixa eu fazer mais um paralelo sobre isso. Sabe qual é a reflexão e a correção de Deus para Elias nesse contexto? Elias se colocou e falou para Deus que ele era o único que não tinha se dobrado. Só eu estou. O Senhor já cresceu muito. Agora quero falar sobre o meu crescimento. Eu fui o único que não me dobrei. E aí o Senhor vai lá e fala para ele assim: ei, calma. Existem ainda 7.000 que não se dobraram. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez a tua frustração é sobre isso. Só eu faço, só eu isso, só eu aqui. Ninguém está notando, ninguém está percebendo o que eu faço em casa. Ai, que luta, ai, que problema. E aí, como diz minha mãe, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você está querendo cantar para você, né? Porque para mim e sobre mim são todas as coisas. E o engraçado sobre isso é que o Senhor não fala o nome dos 7.000. Ele poderia muito bem fazer uma genealogia, como a gente já viu, ou citar o nome daqueles que de alguma forma, né, seriam líderes. Mas ele não citou o nome de ninguém. Porque os 7.000 são homens e mulheres sem face, que estão dispostos a morrer sem ter fama nenhuma. Os 7.000 são homens e mulheres que vão se levantar nesse tempo e que talvez não vão ficar em evidência, talvez não vão ser reconhecidos, pelo contrário, talvez vão ser esmagados, pisoteados, vão ser malhados, vão ser perseguidos, mas vão permanecer corajosos, firmes na promessa, firmes na esperança, firmes na expectativa que move o coração do ser humano, que é a volta do amado. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? E eu quis pregar essa mensagem hoje, porque de fato hoje nós fechamos 2 anos. E nós então já passamos do tempo do leitinho. Se eu fosse, eu não daria glória a Deus ainda não. Sabe por quê? Porque o nível de renúncia vai subir. E talvez você não vai estar disposto para renunciar o que precisa ser renunciado. Mas lembrando, os covardes não herdarão o reino dos céus. O que te amedronta hoje? O que te dá medo hoje? O que tem o poder de te paralisar hoje?
Que talvez você se pega nessa situação, eu estou só, eu estou sempre sozinho. E o Senhor está falando, ei, tem outros que estão resguardados para um momento específico. Homens e mulheres sem face, que talvez não serão reconhecidos, mas que têm coragem o suficiente para ser o remanescente da igreja de Cristo. Por favor, reflita sobre. Por favor, pense sobre. E que medo nenhum, e que covardia nenhum, e que empecilho nenhum. Querido, se o teu namoro é empecilho, você larga, pelo amor de Deus. Se o teu noivado é empecilho para você, larga, porque o noivado ainda pode. Acho que 2 dias antes do meu noivado, minha mãe chegou em mim e falou assim, você tem certeza? Gelou a espinha inteira assim. Porque eu falei assim, fiquei pensativo, porque de fato é uma das perguntas mais importantes da nossa vida. Está disposto? Eu quero convidar você que está nos assistindo. Eu quero convidar você que está aqui, que está num relacionamento de noivado, de namoro, de casamento não, porque não dá mais. Se o Senhor, eu não vou nem falar do Senhor agora, mas eu quero que você faça um balanço de como você servia a Deus quando estava solteiro e como você serve a Deus quando está num relacionamento. Pensa. Porque talvez você não vai ser corajoso o suficiente para abandonar o Deus que está tomando o lugar de Cristo no teu coração. E eu estou falando só de relacionamento? Não, eu estou falando de dinheiro. Eu estou falando do seu eu. Eu estou falando de todas as situações, de todos os Baal que se levantam. Eu estou falando da internet, eu estou falando do celular, eu estou falando da Netflix, eu estou falando da Amazon Prime, eu estou falando de todas as coisas que roubam o Senhor da nossa vida. Mas que em nome de Jesus se levante homens e mulheres que não vão se dobrar. Ah, não, mas hoje é normal. Não, o aborto é normal, pastor. Não é normal. Não, hoje, mas terminar um casamento é normal. Não, não é normal. Não, mas olha, pode fechar a porta da igreja, não tem problema. Hoje é um novo normal. Não, não é normal. Tem coisas que nós não negociamos. Mas pastor, por que você falou então que se fechar as portas não vão parar? Aí que está a chave. Nós não vamos parar. Não é porque apenas fecharam as portas do salão, mas é porque em nós existe a essência da igreja. O problema é que a gente está acostumando com os Baals que estão sendo introduzidos no meio dos nossos princípios, e nós estamos chamando isso de normal. Não, hoje nada a ver isso mais, já passou. Não, mas nada a ver. Querido, não tem nada a ver. Se por uma opção judicial as portas fecharem, nós não nos dobraremos e nada vai nos parar. Seja online, seja nas ruas, seja nos hospitais, nós não vamos parar. Mas nós não negociaremos os nossos princípios, nós não nos dobraremos. Glória a Deus. Então, por favor, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: ainda existem os 7.000 que não se dobraram, e que eu e você nos tornemos os 7.000 que não vão se dobrar, porque as coisas vão piorar. As coisas vão afunilar, gente. E se o Senhor voltar antes de tudo isso e nos levar antes da tribulação, glória a Deus, né? Nós também estamos prontos. Mas se de todo caso Ele nos levar ou no meio ou no fim, nós seremos os que não vão se dobrar.
Nós seremos aqueles que poderão chegar no fim e falar: eu combati o bom combate, eu corri a carreira que me foi proposta e eu guardei a fé. Hoje a gente está falando combater o bom combate, a pessoa não conseguia sofrer uma perseguição, mas os 7.000 que não se dobrarão são esses que no final da jornada vão ter combatido o bom combate, vão ter corrido a corrida que foi proposta e vão ter guardado a fé. Por quê? Porque eles não negociam, porque são homens e mulheres corajosos que serão o remanescente da igreja de Cristo. Amém? Você acredita nisso? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro nessa manhã para que o Senhor gere em nós coragem. Todos os outros tipos de pecado nós conhecemos, Pai, mas nós não queremos não herdar o reino dos céus por falta de coragem. Nós não queremos ser amassados pelo diabo nesse tempo por falta de coragem e de ousadia. Por favor, Pai, levante em nós o coração dos 7.000 que não se dobrarão, a ousadia dos 7.000 que não se dobrarão, homens sem face, homens que talvez não serão conhecidos, mulheres que talvez não serão conhecidas, mas que vão combater o bom combate, que vão correr a corrida e que vão guardar a fé e que não se dobrarão diante de Baal, nem o beijarão, em nome de Jesus. Faça isso em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Fique de pé. Você que está nos acompanhando, daqui a pouco, daqui uma meia hora, 40 minutos, nós voltamos online com uma palavra da pastora Kelly para você. Quero encerrar. Deus abençoe. Beijo. Até mais.